Então, nessa aula, pessoal, nós vamos continuar falando sobre propriedade dos radicais e nós vamos falar sobre a divisão de radicais. Então, a propriedade que eu vou mostrar para vocês é essa aqui, ó, que é a seguinte. Eu tenho aqui a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Reparem, pessoal, que isso aqui vai ser igual a raiz enésima de A sobre B, certo? Então reparem que eu pude fazer isso aqui, ó, essa igualdade aqui, por quê? Porque reparem que os índices aqui, ó, são iguais. Eu tenho n aqui e n aqui. E essa raiz, esse radical aqui, ele se relaciona com esse outro aqui por meio de uma relação de divisão, certo? Então, pelo fato disso aqui estar acontecendo, eu posso transformar esses dois radicais num radical só. Ou seja, o radical, eu posso transformar o radical aqui do quociente, né, o quociente do radical, aliás, no radical do quociente. Tudo bem? Então vamos lá. Pode aparecer também, pessoal, isso aqui da seguinte forma, que é a mesma coisa. Reparem agora que eu tenho aqui, ó, a mesma coisa aqui embaixo que eu mostrei aqui em cima. Só que aqui eu tenho o sinal aqui escrito na forma de fração e aqui eu tenho na forma de divisão, certo? É a mesmíssima coisa. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, uma divisão, né, envolvendo dois radicais que tem aqui o mesmo índice, eu posso transformar isso aqui num radical só. Tudo bem? Aonde eu coloco dentro do mesmo radical esses dois radicandos aqui, ó, o A e o B dividindo, certo? O A dividindo o B. Ou o B dividindo o A, na verdade, aqui, né? Que é o que está acontecendo, né? É o B que está dividindo o A. Então, para isso aqui ficar mais claro para vocês, como que eu aplico essa propriedade, eu vou dar alguns exemplos numéricos. Então, reparem que eu tenho aqui, ó, raiz cúbica de 2 dividido pela raiz cúbica de 4. Então, reparem que essa conta aqui, ela está estruturada dessa forma aqui, ó, que vocês estão vendo, certo? Tudo bem? E reparem também, ó, que aqui os índices aqui, ó, são os mesmos, ó. Eu tenho 3 aqui e 3 aqui. Da mesma forma que aparece na propriedade ali, ó. Então, os índices, para mim conseguir aplicar a propriedade, os índices aqui, ó, eles devem ser iguais aqui, ó. Isso de fato acontece aqui embaixo, ó. Então vamos lá. Nós vamos transformar esse quociente de radicais num radical do quociente, que é esse aqui que a gente vai fazer, ó. A gente vai aplicar isso aqui agora. Então, ó, reparem, ó. Eu vou pegar aqui o 2, vou dividir ele pelo 4. Então, vou colocar isso aqui tudo dentro de um radical só, certo? E vou escrever aqui o meu índice, que é o 3. Agora, reparem, pessoal, será que terminou aqui a minha conta? Será que dá para fazer alguma coisa aqui no radicando? Dá, né? Eu posso simplificar o 2 sobre 4 fazendo o quê? Eu posso dividir o numerador e o denominador por 2. Eu vou simplificar, então vai ficar assim, ó. Vou dividir esse 2 aqui por 2, vai ficar 1. E eu vou dividir esse 4 aqui também por 2. Vai ficar 2, certo? Então vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ser igual, ó, a 1 sobre 2, tudo dentro do meu radicalzão, certo? Agora o que eu vou fazer, ó? Vou fazer o seguinte. Reparem que aqui dá para me fazer mais alguma coisa ainda, ó. Eu vou aplicar a operação inversa, ó. Eu vou transformar esse único radical aqui do quociente no quociente de radicais de novo. E vocês vão ver que vai interessar para mim fazer isso aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Eu vou escrever aqui igual. Então vou separar esse único radicalzão em dois radicais menores, certo? Então vai ficar assim, ó. A raiz cúbica de 1 dividido, né, pela raiz cúbica de 2 agora. A raiz cúbica de 2. Então reparem, agora eu tenho de novo dois radicais. Por que para mim isso aqui é interessante, pessoal?
Pelo seguinte motivo. Ó, reparem que a raiz cúbica de 1 quanto que é? É o próprio 1, certo? É o próprio 1. E aí raiz cúbica de 2. Não dá para me fazer mais nada aqui embaixo. Então a minha conta ela vai terminar aqui para fins dessa aula, tudo bem? Vou mostrar outro exemplo para vocês agora. Reparem que eu tenho aqui ó, a raiz quadrada de 2 dividido pela raiz quadrada de 3. Reparem que o índice aqui do numerador, né, dessa raiz aqui do numerador é 2. Não tem nada escrito, mas eu sei que é 2. E o índice aqui também é 2, certo? Então reparem que eu posso aplicar, devido a isso, ó, os índices serem iguais, tanto no numerador quanto no denominador desses radicais aqui envolvidos, eu posso aplicar então essa propriedade aqui, ó, certo? Posso transformar um quociente de radicais no radical do quociente. Então é isso que eu vou fazer lá, ó. Então vai ficar assim. Vou escrever 2 sobre 3, 2 dividido por 3. Tudo isso aqui, ó, sob um único radical, certo? Que no caso o índice aqui é 2, né? Então vai ficar a raiz quadrada de 2 sobre 3. Posso escrever ainda dessa forma aqui, ó. 2 sobre 3. Raiz quadrada de 2 sobre 3, certo? Tudo bem, pessoal? Não dá mais para simplificar aqui, então vou deixar dessa forma aqui mesmo, tudo bem? Para fins dessa aula. Tudo bem, pessoal? Então tá, eu vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.